Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal em dia de jogo. Logo mais o Vasco encara, jogando em São Januário, o ABC de Natal. Vamos trocar uma ideia aqui, fazer um pré-jogo e trazer algumas notícias a respeito do Vasco. Antes eu vou pedir aquela moral, deixa o joinha, se inscreve no canal e segue o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Quero falar da minha parceira, a 1xBet é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Vou trazer o jogo do Vasco como destaque. Estão pagando 1,33 na vitória do Vasco, 4,77 no empate, R$11 na vitória do ABC. O link fica no primeiro comentário fixado, clica, faz o cadastro para você me ajudar. Só de fazer o cadastro, não precisa fazer nada mais, só fazer o cadastro, colocar o código promocional do Cerrado. Assim que você confirmar, você ajudou o canal e não gastou um centavo. Aí quer fazer uma fezinha, o primeiro depósito ou Pix, se você fizer até o valor de R$1.200, eles dobram em bônus para você usar dentro da 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno Cerrado, em 2023, beleza? Vamos lá, vamos falar do Vasco, né? Hoje o Vasco entra em campo às 21h30 para encarar o ABC de Natal, né? Um time que nos 4 últimos jogos venceu 3, meteu 11 gols, uma média de quase 2 gols por partida e sofreu apenas 1 gol, né? É o segundo colocado no grupo B da Copa Nordeste, né? Um time que está fazendo uma campanha top na Copa Nordeste e é o time que mais pontuou no Campeonato Potiguar até agora. Então, o ABC, ele vem de um momento bom, de um ano legal, de um início de ano bacana. É claro que se você pegar o ABC, os campeonatos que ele está disputando e comparar ao Vasco, o Vasco é favorito, joga em casa, tem mais peso, camisa. O Carioca não é parâmetro, mas o Vasco jogou clássicos. Beleza, né? Por que eu tô trazendo esses números? Pra gente frear o oba-oba, ter muita atenção, se entrar displicente em campo, como entrou no Campeonato Carioca ali, antes de encarar o Flamengo, o ABC pode sim trazer muito problema para o Vasco, né? Lembrar aí que o Campeonato Paulista serve muito de exemplo, né? O São Paulo, o Corinthians, que foram eliminados, né? Logo na primeira fase de mata-mata, o Botafogo, que ficou fora das semifinais do Campeonato Carioca, o Cruzeiro, que precisou de uma ajuda do América Mineiro, o América vencendo lá o time, a Tombense, classificou o Cruzeiro e meteu porrada no Cruzeiro no primeiro jogo da semifinal. Então, muito time grande tendo problema. Um exemplo maior foi a noite de ontem, né? Times como Ceará, Atlético Goianiense, Goiás e Bragantino foram eliminados. E ó, se você pegar os times da Série A e Série B da Copa do Brasil que já foram eliminados, você tem o Sampaio Corrêa, você tem a Chapecoense, você tem a Ponte Preta, tem o Ceará, e aí tem os que eu falei, Atlético Goianiense, Goiás e Bragantino. Times como Águia de Marabá, Ipiranga, Volta Redonda, Ituano, estão surpreendendo, filho. Então futebol é muita concentração, é não entrar de salto alto, é responsabilidade para não fazer o que o Capasso fez jogando contra o Flamengo. E ó, ligado, é um jogo difícil, tem que entrar e tem que mostrar esse favoritismo dentro de campo. Não existe esse papinho de que, eu vi torcedor falando, se for menos de 4 eu nem comemoro. Porra, então você tá desligado do que é o futebol hoje, tá muito desligado do que é o futebol hoje. Uma noite que se você entrar desconcentrado e qualquer falha, você pode comprometer sim um resultado, né? Inclusive do Bragantino ontem ajudou o Vasco, porque o Bragantino ficando de fora, o Vasco vai pro pote 1 vencendo o ABC hoje e vai pegar adversários mais fracos na próxima fase. E depois a gente fala sobre isso. A provável escalação do Vasco vem com Léo Jardim, Pumita, Capasso, Léo, Lucas Piton, Andrei, Jair, Marlon Gomes, Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Eu já vou começar daí. Eu acho que esse meio de campo do Vasco, eu achei que era um meio muito técnico, de muita qualidade. Os moleques sabem jogar bola, mas falta o cara com sangue nos olhos. Falta o jogador que sabe na hora de proteger, sabe fazer a falta, sabe marcar, consegue tirar o espaço do time adversário. O Rodrigo tem que ser titular desse time. O Rodrigo já era para estar em campo hoje como titular. Aí um dos três tem que dançar. Não dá, os jogadores são bons, tem qualidade, né? O Jair, desde o jogo aqui em Brasília, eu falei, olha, Quando acabou no pós-jogo, eu falei, o Jair é um excelente jogador, um cara que tem uma habilidade
é uma leitura de jogo maravilhosa, mas é um jogador que trota dentro de campo, que anda, que não tem, você não espera intensidade, você não espera marcação do Jair. O Andrei Santos a mesma coisa, o Marlon Gomes também. Então a gente tem um meio de campo dos caras que sabem jogar, mas não tem essa faca nos dentes na hora de marcar. Isso eu vejo no Rodrigo. O Rodrigo, além de ter as características mais próximas do que era o Yuri Lara, um cão de guarda, um jogador que fecha o espaço, um jogador que dá proteção para a defesa, ele ainda sabe jogar com a bola do pé, que coisa que o Yuri Lara não sabia fazer. Ele sabe sair jogando, ele tem um passe diferente, então o Rodrigo tem que ser titular desse time. Não era para o Rodrigo estar de fora do jogo contra o Urubu e nem hoje contra o ABC, porque já é para dar ritmo para o jogador para encarar o Flamengo no domingo. Então já começo por aí. Eu acho que esse meio de campo do Vasco tá muito fanta, né? Tá muito docinho. Precisa de um cara mais foda ali para poder acabar com espaços que estão criando, ou com as chances, ou as oportunidades que estão criando durante o jogo ali no meio de campo por falta de pegada e de marcação. O time do ABC vem com Simão, Alemão, Afonso, Richardson e Maurício Azevedo, né? Márcio Azevedo. Valfredo, Daniel, Wellington e Rafael Luz, Paulinho Mocelin e Felipe Garcia. Esse é o time que vai encarar o Vasco hoje em São Januário. Tá aí, vamos torcer para o Vasco vencer. É importante, é fundamental passar de fase, entrar concentrado, não entrar com essa história de já ganhou. E para a partida, provavelmente vai ser a primeira vez que a gente não vai ter o estádio lotado. Isso por causa da polêmica, perdão, dos ingressos. E agora eu vou rasgar o verbo aqui, porque legal de você ter canal de torcedor é isso, né? Você pode falar o que quer, o que pensa, sem ficar com medinho de desmonetizar, sem ficar com medinho de que não vai agradar. Aqui assim, a gente diverge, mas no fim todo mundo quer o bem, o melhor para o Vasco da Gama. E essa sacanagem dos ingressos, porque é uma sacanagem o que fizeram, aumentando o valor dos ingressos da maneira que aumentou. E eu falei, uma coisa é eu pagar esse ingresso aqui em Brasília, porque eu vou ao estádio 1, 2 vezes no ano, que é quando o Vasco vem aqui. Agora, para quem mora no Rio de Janeiro, para quem mora lá e tem que estar em São Januário 1 vez na semana, 2 vezes, né? E eu vi gente falando assim, mas não vai ao estádio, vai menos. Pô, e aí, cadê? Para depois a gente ficar tirando onda que a gente lota o estádio, o Fluminense não, Botafogo. Aí é fácil, aí é fácil. Então uma sacanagem esse aumento dos ingressos, porque o Vasco não montou um time de Libertadores ainda. Se o Vasco estivesse na Libertadores, colocaram o Vasco na Libertadores. Aí beleza, aí eu ia entender aumentar os ingressos. O Vasco vai jogar Libertadores. Agora é outra situação, outra prateleira, né? Então a gente precisa de ingressos mais caros. O Vasco reformou o estádio, fez uma obra, uma reformulação em São Januário, tá lindo, agora os banheiros estão impecáveis, tudo no estádio tá top, bacana, justificaria. Agora o estádio cair nos pedaços. Você monta um time que traz um jogador que era nosso emprestado, que é o Andrei, contrata o Pedro Raul e tem vascaíno babaca nas redes sociais dizendo que o time é caro, agora quem tem que pagar é o torcedor. E cadê a empresa bilionária? Cadê a empresa que tinha muito dinheiro? Quem tem que pagar são eles. Porra, é dinheiro de patrocinador, é dinheiro de plano de sócio que aumentou, né? É dinheiro, é premiação, é grana de venda de jogador, né? Aquele mecanismo lá de jogador que pertence ao Vasco, que quando é negociado, ele tá entrando muito dinheiro no Vasco. E aí quem tem que pagar o salário do Pedro Raul é o torcedor? É o torcedor? Monta a porra cadê os jogadores para parar o aeroporto? Porque se você tivesse trazido aí um Soares, um Felipe Coutinho, eu até entenderia esse discurso. Pô, peraí, gente. Olha aí o nível. Olha os jogadores que o Vasco contratou. A gente tem que entender, aumentar os planos de sócio, aumentar o valor dos ingressos, porque agora a gente tem um Felipe Coutinho no meio de campo, a gente tem o Soares no ataque. Mas não, meu amigo, não. Quem tá resolvendo é o Peck, quem tá resolvendo é o Rodrigo, é o Barros. Então nada justifica o aumento do preço dos ingressos. Eu entendo o processo, o time tá melhor do que o time do Salgado. Aliás, qualquer porcaria de time é melhor do que o time do Jorge, que os times que o Jorge Salgado montou. Então muito menos.
muito menos com essa empolgação. Tem vascaíno achando que a gente tem uma seleção. E a gente não tem. A gente não tem. Tá? Precisa cobrar muito mais desse time pra gente poder aí cobrar do torcedor. O torcedor não tem que pagar conta coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Quem tem que pagar a conta é a empresa bilionária. Os caras que fizeram maior propaganda para vender o Vasco, dizendo que ia parar o aeroporto, que ia montar um time do caramba, agora tá dizendo que o Vasco é que tem que pagar o salário do Pedro Raul. Tá de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira. Então é entrar hoje concentrado, vencer e continuar cobrando grandes contratações, que é o que falta para esse time aí, porque ainda tá muito longe, e pode me xingar, pode ficar puto, pode fazer o que for. Tá muito longe da gente ser um time ideal para jogar um campeonato brasileiro, tá? Esse time aí tá legal, mas tá muito longe de ser competitivo, de ser aí top 10 no campeonato brasileiro. Anota o que eu tô falando, porque depois fica falando que, o cara tá torcendo contra é seu rabo. Grande abraço, fique com Deus, saudações vascaínas.